A próxima declaração política cabe ao Bloco de Esquerda, pela Sra. Deputada Mariana Aiveca. Tem a palavra, Sra. Deputada. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, uma mentira muitas vezes repetida não passa a ser verdade. Esta foi a frase que o Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares, mais repetiu ao longo dos últimos meses. Foi assim que respondeu sempre que foi confrontado com a sua decisão de despedir centenas de trabalhadores na Segurança Social através do chamado processo de requalificação. Desde agosto, quando se tornou conhecida a decisão de enviar quase 700 trabalhadores para a requalificação, o Ministro repetiu sempre a mesma cassete gasta. Vamos garantir que absolutamente ninguém será despedido na Segurança Social. Esse é o ponto essencial, dizia o Ministro em novembro do ano passado. Absolutamente ninguém será despedido. O mecanismo da requalificação não é um despedimento. A 20 de novembro, o Secretário de Estado da Administração Pública veio ao Parlamento dizer o mesmo, que o processo de requalificação, e cito, não envolve qualquer despedimento e que a equiparação ao desemprego, continuo citando, é abusiva. A 26 de novembro, Agostinho Branquinho, Secretário de Estado da Segurança Social, veio também ao Parlamento e disse mais uma vez, em jeito de obediência ao Ministro, absolutamente ninguém vai ser despedido. Ainda na semana passada, Pedro Mota Soares garantiu aos deputados tratar-se de uma reorganização de serviços e não de despedimento. Mas o Ministro tem razão. Uma mentira muitas vezes repetida não passa a ser verdade. Quando decidiu enviar 700 trabalhadores da Segurança Social para o regime de requalificação, o Ministro Mota Soares, aliás, como todo o Governo, sabia exatamente o que estava a fazer. O Ministro não é tão incompetente que não conheça a lei e a lei é clara. Os trabalhadores colocados em requalificação passam por uma primeira fase em que recebem 60% do salário e o seu vínculo é mantido. Na segunda fase de requalificação, os trabalhadores recebem 40% do salário. Mas só acedem a esta segunda fase os trabalhadores com vínculo de nomeação ou que transitaram administrativamente para o regime de contrato de trabalho em funções públicas. Os outros trabalhadores, mesmo os que entraram para o Estado antes de 2009, e que sempre tiveram um contrato, são despedidos ao fim de um ano. São despedidos ao fim de um ano. E se isto não for suficientemente claro para o Ministro da Segurança Social, talvez possamos simplificar as coisas da seguinte forma. As regras são absolutamente claras. Sabemos quais as pessoas em que o vínculo não permite despedimento e sabemos que há outras que, por causa do tipo de contrato, podem ser despedidas. Não são minhas estas palavras, são da Ministra das Finanças. Será a Senhora Ministra das Finanças que está a repetir mentiras? Ou poderemos finalmente concluir que é verdade aquilo que sempre dissemos? O processo de requalificação é, de facto, um despedimento coletivo de dimensões brutais e aquilo que o Ministro Mota Soares repetiu vezes sem conta não passou de uma mistificação, numa expressão também usada pela Sra. Ministra das Finanças ontem. Aquilo que a Ministra das Finanças admitiu foi que o Ministro da Segurança Social, Luís Pedro Mota Soares, tentou enganar os deputados, o Parlamento, os trabalhadores da Segurança Social, o país. E fê-lo porque não quer dar a cara, porque sabe que em muitos casos
a situação de requalificação é pior que o regime do desemprego, porque sabe que está a encostar à parede e a chantagear centenas de pessoas para que peçam a rescisão do seu contrato, porque sabe que vai mandar para a rua muitos deles e muitas delas. O problema é que na aldrabice política do Sr. Ministro estão as vidas de centenas de pessoas que trabalham na Segurança Social há décadas e que agora ficam sem rede de um momento para o outro, expostas ao desemprego e à pobreza. E na vida que estas pessoas deram ao seu trabalho, todos os dias está a Segurança Social solidária, pública e universal que este Governo quer destruir. Estes trabalhadores que agora saem são educadoras de infância, técnicas de diagnóstico e terapêutica, motoristas, administrativos, técnicas de equipas multidisciplinares que acompanham crianças e famílias em risco, que trabalham com as CPCJs e com os tribunais que acompanham casos de pobreza e exclusão social. São trabalhadores com funções que não deixaram lugares vagos, por isso os serviços os estão a substituir. Porque estes trabalhadores têm trabalho, têm processos, têm um valor, têm qualificações para os lugares que ocupam, mesmo que não estejam enquadrados nas carreiras previstas. Agora que a senhora Ministra das Finanças destapou a ponta do véu, é tempo de acabar com todas as mistificações que foram utilizadas para tentar justificar este processo. Os argumentos apresentados pelo Governo e pelo Ministro da Segurança Social são falsos e não colhem. O Provedor de Justiça vem mesmo dizer que o estudo que alegadamente está na base desta decisão é omisso no que respeita aos critérios e procedimentos adotados para determinar o número concreto dos postos de trabalho necessários e que tal estudo não constitui fundamento bastante para a colocação dos trabalhadores em situação de requalificação. Entre a garantia que o Ministro Mota Soares de que absolutamente ninguém será despedido e a realidade estão 12 mil trabalhadores. 12 mil é o número de trabalhadores da administração pública que este Governo já disse que vai colocar na requalificação durante 2015, mesmo depois de já ter reduzido mais do dobro do número de funcionários públicos acordado com a Troika. Estamos, pois, a assistir ao princípio da enxurrada do que será o maior despedimento coletivo da história da administração pública. E tudo por preconceito contra o que é público, contra o que é de todos, contra o que é do nosso povo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a luta dos trabalhadores da Segurança Social é a luta de quem não se resigna, uma luta pelos direitos de quem trabalha, mas também uma luta pelos serviços públicos de qualidade. Essa é a luta de todos nós. A requalificação, senhoras e senhores deputados, não será, não pode ser, não admitiremos que seja o fim da linha. Disse.